Entrevista coletiva com o atacante Everaldo. A pergunta é de Vitor Menezes e Brenner Menezes. Everaldo, você como artilheiro do time, a torcida tem reclamado sobre a questão de finalizações da equipe. Você como atacante, acha de fato que o time falta chutar mais? Isso é uma coisa que incomoda vocês? De fato a gente tem que finalizar mais, a gente precisa finalizar mais, principalmente às vezes de fora da área, né? Onde muitas vezes se criam os espaços, porque os times sabem que o nosso time constrói bem o jogo e a maioria dos nossos gols tem sido dentro da área, né? Então, os times que nos enfrentam acabam estudando isso e fechando mais esses espaços dentro da área e consequentemente, abre mais espaço de fora da área, é onde a gente pode aproveitar um pouco mais as oportunidades para finalizar. Mas a gente teve várias chances também dentro da área, mesmo eles fechando os espaços, só que nós não fomos tão efetivos assim. Pergunta de Adésio Góes. Everaldo, 3 dias de folga na semana do jogo que antecedeu a partida contra o Corinthians, de certa forma, não provoca no grupo um certo afastamento de foco, algo do tipo? Não, porque a gente vinha numa sequência muito grande, né, de jogos e viagens. Estava sendo bem cansativo, o grupo estava sentindo bastante e a gente precisava. Isso não falando só como jogador, não. Fisiologicamente, o pessoal que é responsável por isso nos passou que era importante, né, essa folga até para dar um descanso. E, enfim, não vejo dessa forma. A pergunta de Flávio Gomes. Everaldo, foi perceptível o semblante de esgotamento físico de vocês, jogadores, na partida contra o Cuiabá, apesar de você não estar em campo. Contra o Corinthians, parecia que o grupo estava um pouco mais tenso, preocupado. Qual a avaliação que você faz do estado mental de vocês? Vocês estão se sentindo pressionados? Bom, eu não vejo dessa forma, né? Talvez isso tenha sido olhando de fora, dentro de campo, eu não vi isso, pelo menos desse modo. Acredito sim que a gente poderia ter, dentro de campo, né, tomado umas decisões melhores, não aconteceu, mas não vejo que houve tensão ou algo parecido. E, enfim, o problema é o resultado, né? A verdade, e para resumir, é isso. O problema é o resultado. A gente não conquistou o resultado contra o Cuiabá dentro de casa, com a Fonte Nova lotada, contra o Corinthians também não. E aí começam a se criar algumas teses aí, enfim. Se tivesse ganho, eu acredito que não teria nada disso. Não estariam falando sobre tensão ou algo do tipo. A pergunta de Marinho Júnior. Rogério falou da saída inesperada de Oscar e de não ter uma opção semelhante durante o jogo como um camisa 9. Não acha que está na hora de Everaldo voltar a jogar como centroavante? Bom, eu não tenho que achar nada, né? Quem tem que achar é o Rogério, ele que é o comandante. Eu estou aqui para ajudar. E, enfim, isso não está em minhas mãos, é ele que decide. E, enfim, acho que o nosso time, a gente vem trabalhando desde o começo do ano e vem dando certo. Não é óbvio, a gente perdeu 2 jogos seguidos em sequência dentro de casa, é ruim, é difícil. Mas enquanto a gente não estava perdendo, estava tudo certo, né? Então a gente tem que saber que não é por conta de um resultado ou outro que tem que se criar uma tempestade no copo d'água. Então, essa questão eu deixo para o Rogério Ceni. A pergunta de Ulisses Gama. Everaldo, o elenco do Bahia é reconhecidamente curto e começa a sofrer com efeitos da maratona, seja lesão ou suspensão. O que o grupo tem recebido de feedback com relação a contratações? Outra questão que não corresponde a mim, né? Isso aí corresponde ao Cadu. Então, nós como grupo, a gente está preparado, está focado nesses próximos jogos, principalmente nesse que é o próximo e é o último do primeiro turno, jogo fora de casa. E, enfim, a gente tem qualidade no grupo. Óbvio que as perdas que a gente teve aí, né, com lesões e cartões, dificulta um pouco, mas a gente tem que se provar, é nesses momentos que a gente tem que se provar como grupo, como vem se provando durante o ano. Jogadores que estão de fora, que muitas vezes saíram do banco para resolver jogos para a gente, nesse próximo jogo não vão estar, mas a gente tem que, como eu falei, a gente tem que se provar como grupo e mostrar a qualidade que a gente tem dentro do grupo. Pergunta de Nilson Luiz. Everaldo, você acha injusto algumas críticas
vindas de torcedores alegando que o Bahia não tem condições de brigar pela parte de cima da tabela? O campeonato é longo, a gente está terminando agora, tem o próximo jogo, é o último do primeiro turno. A gente vem fazendo um bom campeonato, superando muitas expectativas de várias pessoas de fora, né? Eu acho que a gente tem condições, sim, de brigar na ponta de cima. E o campeonato é isso aí. Às vezes tu vai ganhar do líder e vai perder pro Lanterna. Flamengo é assim, Palmeiras é assim. E só que a gente tem que saber que temos que minimizar os erros e minimizar as chances disso voltar a acontecer, né? Eu acho que essas 2 derrotas dentro de casa são bastante doloridas. A gente vinha numa sequência muito boa, mas que tem que servir de alerta e não pode mais voltar a acontecer, né? Então, em relação à crítica eu concordo, mas não que nós não tenhamos condições de brigar na ponta de cima da tabela. Mostramos em vários jogos, inclusive em jogos que a gente perdeu contra Flamengo, São Paulo, que a gente tem condições sim de ganhar desses times, mas que por um detalhe ou outro as coisas não acabaram não acontecendo. E temos que aprender com esses erros do que aconteceu para que no futuro não volte a acontecer. A pergunta de Estela Ribeiro. Veraldo, o Atlético Goianiense é o dono da defesa mais vazada como mandante da competição. Por outro lado, o time que mais marcou como visitante é o Bahia. Qual o peso que essa pressão traz em um momento que o Bahia precisa vencer? Isso traz uma certa pressão, saber esses dados? Bom, são dados, né? A gente tem que chegar lá e colocar em prática. A gente não pode ir pensando que vai ser um jogo fácil, obviamente não vai ser, né? Vai ser um jogo difícil, jogar em Goiânia, até por conta do clima lá, que é um clima mais seco, né? A gente sabe que é diferente do clima daqui, mas é como eu falo, o Campeonato Brasileiro não tem adversário fácil. Todos os jogos são difíceis, tudo pode acontecer. O que a gente tem que fazer é ter maior atenção para que o que vem acontecendo nos últimos jogos e são detalhes e erros que estão culminando nas nossas derrotas, não venha acontecer agora no jogo de quarta-feira. É um jogo difícil, eu não vejo dessa forma. Claro, quem vê de fora olha o Bahia brigando lá na ponta de cima e aí vê o Atlético Goianiense brigando lá embaixo, né, para sair da zona de rebaixamento, fica criando expectativas e achando que vai ser um jogo fácil. E nós aqui dentro, nós não vemos dessa maneira, porque a gente sabe o campeonato que a gente joga e a dificuldade que ele tem. Então, manter os pés no chão e focar no nosso trabalho e ir para lá e buscar os 3 pontos, obviamente, mas que sabendo que vai ser um jogo difícil. As últimas 2 perguntas, uma é de Gabriel Bacelar, ele fala sobre a quantidade de oportunidades desperdiçadas desde o começo do campeonato. E aí ele fala, como vocês estão se cobrando para atingir um nível ainda mais forte de efetividade dentro das partidas? A gente se cobra nas revisões, né, que o Rogério faz com a gente, pós-jogo, a gente se cobra nos treinos, nas finalizações, a gente trabalha mais, vem trabalhando mais em relação a isso. E, enfim, às vezes também tem o mérito, né, porque do outro lado não é 11 contra 0, do outro lado tem 11 jogadores. Tem vezes que a gente pega os goleiros em fases muito boas, né? No caso desse jogo contra o Corinthians também, o goleiro deles, no meu ponto de vista, foi muito bem. E, enfim, a gente tem que melhorar, obviamente, mas tem que saber também que do outro lado tem 11 caras que estão ali querendo a mesma coisa que a gente. Pergunta de Sival Anjos, Marcelo Ramos, Luiz Guimarães, Manuel Nascimento e Pititinga. Eles perguntam como terminar bem o primeiro turno para começar o segundo em alta e se, de certa forma, os 2 resultados negativos em casa tornam o triunfo de amanhã imprescindível para os sonhos do Bahia na competição. Com certeza, com certeza. Eu não vou mentir que a gente contava com esses 2 triunfos dentro de casa, que foi contra o Cuiabá e contra o Corinthians. Não aconteceu, mas agora não tem como voltar atrás, não tenho o que lamentar, é focar no próximo jogo. E eu acho que terminando o primeiro turno com 33 pontos, contando com esse triunfo de amanhã, tem muita coisa para acontecer no segundo turno. São vários jogos que a gente tem dentro de casa contra adversários difíceis, mas que a gente tem totais condições de vencer. Então, o campeonato como eu falei, o campeonato é longo, o campeonato é difícil.
mas o principal é esse jogo de amanhã. A gente tem que voltar a vencer, tem que voltar a pontuar, como o Rogério falou com a gente tem que sair do lugar que a gente está, porque já fazem 2 rodadas que a gente não pontua, né? E isso não vinha acontecendo. Então, foco total no jogo de amanhã, e independente das perdas que a gente teve aí, a gente vai com força total do que a gente tem à disposição para conquistar esse triunfo aí, porque a gente tem que sair da posição que a gente está, a gente tem que voltar a subir, tem que voltar a pontuar e principalmente fora de casa.